No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 115 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que é importante para qualquer pessoa: aprender a aprender. Com o livro Ninguém Me Ensinou a Aprender. Como revelar o seu potencial de aprendizagem e tornar-se insuperável. Este é um e-book de pouco mais de 100 páginas que está disponível na Amazon. A aprendizagem é uma habilidade que pode ser melhorada, assim como qualquer outra habilidade. Se você dominar essa habilidade, isso pode ajudá-lo a ter progresso em qualquer área da sua vida. Dentro deste livro, nós vamos falar sobre por que aprender é tão importante nos dias de hoje, algumas técnicas de aprendizado, mitos de aprendizado, o processo de aprendizagem e as suas motivações para aprender coisas novas. Entenda como a aprendizagem funciona e utilize isso para a sua vantagem, como ninguém me ensinou a aprender. Seja bem-vindo ao episódio 115 que está começando agora. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 115 sobre o livro Ninguém Me Ensinou a Aprender. Esse livro está recheado de dicas para quem quer aperfeiçoar a sua habilidade de aprender. Vamos começar falando então por que aprender é tão importante, segundo a opinião do autor. Vivemos uma época onde existem muitas questões que são extremamente complexas no mundo. Essas questões, alguns empreendedores chamam de problemas. Problemas esses que são relacionados com pobreza, fome, mudanças climáticas, energia, poluição, ameaça de uma guerra nuclear e falta de educação. Esses problemas são extremamente complexos, difícil de ser resolvidos e estão se modificando constantemente à medida que a humanidade adquire mais conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo. Em cenários sérios e complexos como os de um empreendimento, não é mais suficiente apenas tirar conclusões precipitadas e fazer o que vier à cabeça. É necessário aprender sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as habilidades, as possibilidades, as tecnologias, os recursos. Quanto mais conseguirmos capacitar a humanidade para aprender, mais preparados estaremos para lidar com problemas complexos. Mas o que é que tem a ver esses problemas todos com a sua realidade? Como é que o aprendizado afeta a vida das pessoas de uma forma mais prática? Vamos falar de quem tem um emprego, por exemplo, o que é extremamente consistente com a realidade do mundo em que vivemos. Apesar de aqui no Resumo Cast sermos a favor do empreendedorismo, não existe nada errado em ter um emprego, principalmente se o seu objetivo principal é o aprendizado. Mas os empregos não são mais como costumavam ser há muito tempo atrás. Os relacionamentos empregador e empregado estão cada vez mais instáveis. E às vezes os empregados são demitidos não porque fizeram algo de errado ou são incompetentes, mas simplesmente por uma questão de redução da força de trabalho. Isso acaba gerando um estresse na vida das pessoas. Outro afirma que quem se comprometeu a levar uma vida aprendendo tem mais chances de aumentar a sua empregabilidade e estar melhor preparado caso venha a ser demitido. O aprendizado acaba afetando positivamente diversas áreas da vida de um empregado. Aumenta a sua confiança, reduz o seu nível de estresse, reduz os pensamentos temerosos, melhora a produtividade desse empregado, porque é possível aprender técnicas de produtividade,
melhora a qualidade dos relacionamentos interpessoais e também a criatividade das pessoas. Segundo o autor, outra grande vantagem de aprender como aprender é aumentar a eficácia com que você consegue absorver conteúdos, o que acaba sendo extremamente útil quando você está fazendo um curso, um treinamento, tanto na empresa, na escola ou na universidade. Falamos diversas vezes sobre as problemáticas que apresentam a forma de educação moderna. A definição dos conteúdos pelas universidades, pelas escolas, que muitas vezes são pautadas por interesses até mesmo de governos, não está alinhada com o conceito de aprendizagem independente e que vem se demonstrando muito mais relevante para a vida das pessoas, pois elas podem escolher os conteúdos que gostam e que querem aprender. Algumas pessoas também se motivam por aprender, pois querem dominar um determinado assunto, querem se transformar em referências. Outra motivação para aprender é superar alguma fraqueza que você possa ter. Você já se viu em uma situação onde alguém lhe falou que você não é bom em determinada habilidade e por acabar concordando com essa pessoa ou com essas pessoas ao longo do tempo, você se conformou que não tem essa habilidade? Pois é, essa é mais uma crença limitante, porque você pode sim aprender qualquer habilidade e superar as suas próprias fraquezas. Aprendizado é uma habilidade como qualquer outra que nós precisamos desenvolver. Muito provavelmente você, assim como eu, não aprendeu a aprender. E como vivemos num mundo onde a quantidade de informação é cada vez maior, onde a velocidade da mudança é cada vez maior, onde o que você aprendeu há 1 ano ou 5 anos já se torna completamente obsoleto, onde a falência do modelo de educação tradicional, que já falamos aqui em outros episódios, se torna cada vez mais visível, onde a automatização, os robôs, a inteligência artificial, novas tecnologias surgem todos os dias e começam a preocupar muitos empregos tradicionais, onde a necessidade do ser humano de se reinventar e aprender novas habilidades se torna cada vez mais indispensável, onde a grande concorrência promovida por um mundo plano e globalizado se torna cada vez mais necessário o aprendizado, a mudança e a reinvenção de modelos de negócios tradicionais. Somente por isso, aprender é uma habilidade completamente importante nos dias de hoje. Seja você um empregado, as empresas buscam cada vez mais pessoas com base não no seu currículo ou nas suas experiências passadas, mas com base na sua capacidade de aprender coisas novas, de se adaptar, de mudar. Afinal, o quanto vale uma experiência passada, sendo que essa experiência ou essa habilidade talvez não seja mais útil e importante nos dias de hoje ou daqui a 5 anos? É por isso que aprender a aprender, aprender coisas novas, se adaptar, ter a capacidade de mudar de uma forma rápida, é considerada a principal habilidade para as empresas contratarem novos funcionários. É isso que as pessoas e as empresas querem e precisam nos dias de hoje. Seja você um empreendedor, você sabe que as coisas mudam cada vez mais rápido e para acompanhar essa mudança você precisa aprender todos os dias. Ou seja, a vida, não importa se você é um empregado, se você é um empreendedor, é um processo de eterno aprendizado. O aprendizado não tem início ou fim, como talvez foi rotulado pelo modelo de educação tradicional. O aprendizado é para sempre, ele é eterno, ele é infinito. E quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe. Quer ver um exemplo? Pense numa ilha pequena. Uma ilha pequena é todo o seu conhecimento que você absorveu na sua vida. E a borda dessa ilha pequena é o desconhecido, aquilo que você ainda não conheceu. Agora pense numa ilha grande. Uma ilha grande é todo o conhecimento que você tem. E a borda dessa ilha grande é tudo aquilo que você desconhece. Ou seja, quanto menor o que você conhece, menor vai ser o que você desconhece. Quanto mais você conhece, mais você desconhece.
você só sabe que não sabe quando você começa a aprender ou estudar sobre essa habilidade. O autor apresenta 5 grandes mitos sobre aprendizagem. Vamos falar agora sobre cada um deles. O primeiro mito é que não há muito o que fazer para melhorar as suas habilidades. E isso é um completo absurdo. Se você ainda acredita nesse mito, saiba que já existem várias evidências de que qualquer ser humano pode aprender ou melhorar qualquer tipo de habilidade. O segundo mito é que você é bom para avaliar seus próprios níveis de habilidades. E aqui o autor cita o efeito Dunning-Kruger, que mostra que as pessoas que têm mais qualificações tendem sempre a subestimar as suas próprias habilidades e, por outro lado, aquelas que apresentam menos qualificações, por incrível que pareça, superestimam as suas próprias habilidades. E isso acontece porque quanto menos você sabe sobre um determinado assunto, menos está capacitado a emitir uma opinião sobre aquilo que sabe. A lição que fica é que é preciso buscar feedback de outras pessoas, de profissionais que sabem mais do que a gente. O mito 3 diz que aprendizagem fácil significa boa aprendizagem. E agora entramos novamente naquela discussão sobre zona de conforto. A aprendizagem não ocorre na zona de conforto. Para que haja progresso, você tem que se sentir desconfortável. Imagine um atleta de ponta treinando. Você acha que ele não sente dor? Imagine se você jogasse 10 partidas de xadrez contra iniciantes, pessoas que não soubessem jogar xadrez, que fossem principiantes, e você ganhasse todas. Você acha que realmente aprendeu alguma coisa? Pode ser que sim, mas muito pouco, e nada comparado com o que você teria aprendido se tivesse jogado com adversários difíceis, com adversários qualificados e que lhe oferecessem desafios. O mito número 4 fala do aprendizado rápido, que tende a ser melhor do que o aprendizado lento. Se você quer aprender alguma habilidade mais complexa ou algo de valor que irá servir como uma ferramenta para você mudar a sua vida, você precisa se conformar que não existem atalhos. Vai levar algum tempo. Invista esse tempo em você mesmo. Não aceite fórmulas mágicas. E finalmente o mito número 5 fala que as pessoas aprendem melhor quando são ensinadas de acordo com seus estilos próprios de aprendizado. Existem várias teorias a respeito desse mito e até é verdade que algumas pessoas aprendem mais se estão praticando alguma atividade ou consumindo algum conteúdo no seu canal favorito. Mas esse outro mito limitante, você precisa se adaptar a diversos canais, precisa aprender a aprender através de áudios, vídeos, livros, palestras, aulas, atividades práticas. Abra então portas para aprender através de múltiplas e diferentes experiências. Gustavo, tem muita gente que ainda acha que ou ela é boa ou é ruim em uma habilidade, ou ela é boa em comunicação ou ela é ruim, ou ela é boa em organização ou ela é ruim, e que isso não pode ser mudado. Isso certamente é um grande mito, afinal qualquer habilidade pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada. O grande desafio é que aprender leva tempo, exige esforço e bastante persistência. Por isso, quando você começa com um grande desafio, alguma coisa que aparentemente seja difícil de mudar, você tem a motivação para continuar se esforçando e ter a persistência para desenvolver essa habilidade. Mas certamente leva tempo, não é fácil e requer muito esforço para desenvolver uma habilidade, o que não quer dizer que você não possa aprendê-la ou desenvolvê-la. E também há sempre espaço para o aprimoramento. Não adianta achar que você já atingiu o nível máximo de uma habilidade, porque você precisa estar sempre desenvolvendo essa habilidade, praticando essa habilidade, melhorando essa habilidade. E aprendizagem fácil certamente é um grande mito.
quanto mais você tem que trabalhar para aprender alguma coisa, é mais provável que o material será bem aprendido e compreendido. Quando você coloca desafios durante esse processo, isso ajuda no seu aprendizado. Um exemplo muito prático disso é nos esportes. Tem muito time de esportes diferentes ou pessoas, atletas individuais, que treinam com pessoas melhores do que eles, que treinam com pessoas de categorias acima do que eles, justamente com o objetivo de sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto e você enfrenta um desafio maior ou superior talvez do que a sua habilidade naquele momento, você se esforça a aprender e a melhorar a sua habilidade. Agora, quando você fica na sua zona de conforto e você busca caminhos mais fáceis para aprender, certamente isso não vai contribuir no seu processo de aprendizagem. E é da natureza humana a gente querer sempre coisas rápidas. Nós somos cada vez mais impacientes, mais ansiosos. A gente quer de forma rápida perder peso, a gente quer de forma rápida aprender um novo idioma, a gente quer de forma rápida ler mais livros. Mas o cérebro precisa de tempo para conseguir processar aquilo que você aprende. Ele precisa construir conexões e também refletir sobre o que foi aprendido. Então, apressar a leitura de um livro, por exemplo, não vai te fazer aprender mais rápido. O mais rápido nem sempre é melhor no processo de aprendizado. Então foque na qualidade do aprendizado e não apenas no ritmo que o aprendizado ocorre. Vamos supor que você quer se tornar um grande empreendedor. Você quer aprender a empreender. Você sabe quais são as habilidades necessárias para empreender? Bem, isso não é muito difícil de descobrir. Se você fizer uma breve pesquisa, até mesmo na internet, irá chegar às mais importantes delas. Você acha que saber sobre finanças é importante para o empreendedor? Com certeza que sim. Não é necessário ser um MBA e dominar tudo, mas alguns termos e conceitos são essenciais. Então pergunte-se, o que você sabe sobre finanças? Qual é o seu vocabulário financeiro? Você sabe o que significa receita, balanço financeiro, fluxo de caixa, ativos e passivos? Uma boa dica é começar a se familiarizar com os termos do assunto que você quer aprender. Quer aprender mais sobre marketing? Você sabe o que é dizer leads? Sabe o que é taxa de conversão, landing page, tráfego orgânico, SEO? A grande dica aqui é aumentar o seu vocabulário sobre o assunto que você quer realmente aprender. Gustavo, algumas dicas interessantes que o autor dá para ajudar no processo de aprendizado. Primeiro, conheça as motivações e o seu propósito. Por que você realmente quer aprender sobre isso? Ou melhor, por que você realmente quer ser um empreendedor? Por que você quer realmente aprender habilidades para ser um empreendedor melhor? Quando você identifica a sua motivação, o seu propósito, isso vai te ajudar a continuar no processo de aprendizado e fazer com que você não desista durante esse processo. Ou seja, você precisa ter uma motivação maior. Ninguém aprende simplesmente por aprender. Nós aprendemos porque nós queremos, com esse conhecimento, com essa informação, com essa habilidade, conseguir atingir um objetivo maior, conseguir atingir um propósito, um desafio maior. Então, entenda qual é a sua real motivação em aprender uma nova habilidade. Segundo, priorize os elementos mais importantes. É muito comum quando nós estamos conhecendo uma nova habilidade, uma nova área, nós queremos aprender tudo de uma única vez. E certamente, como há uma grande quantidade de informação sobre todos os assuntos, nós precisamos primeiro priorizar aquilo que é o mais importante. Então, aprenda somente aquilo que você está precisando nesse momento. Se você está iniciando no mundo dos negócios, aprenda sobre aquilo que você vai precisar nesse momento. Não adianta aprender sobre coisas que você vai utilizar talvez somente daqui a 5 anos. Então priorize o que é mais importante e aprenda dia após dia. Não queira aprender tudo em uma única vez, porque certamente isso não vai ser possível. Também há
questão de ser um generalista e não apenas um especialista. Isso é muito importante para quem é, de fato, empreendedor. Nós precisamos saber um pouco sobre cada uma das habilidades que envolve a função de um empreendedor. Então você precisa estudar sobre assuntos diferentes, conhecer coisas diferentes, justamente para conseguir conectar assuntos e pontos diferentes, para ter novas ideias, para conseguir inovar e conseguir criar novas coisas. E também aprenda de maneiras diferentes. Tenha mentores, tenha professores, faça cursos online, faça curso presencial, leia livros, ouça audiolivros, ouça podcast, leia artigos e principalmente coloque em prática o seu aprendizado. Quando você tem essa múltipla fonte de informação e também, inclusive, diferentes fontes de informação. Não busque somente um único autor, somente um único especialista. Busque informações diferentes para aumentar o seu repertório de conhecimento. Isso é muito importante no seu processo de aprendizado. Vários estudos científicos já comprovaram que a forma mais eficaz de reter e entender alguma informação é ensinar outras pessoas. Assistir uma aula é bom, ler um livro também, escutar um podcast, discutir em grupo um determinado conceito também tem algum efeito e algum resultado, mas ensinar outras pessoas irá lhe levar ao maior nível de domínio sobre um determinado assunto ou conhecimento. Se você está ensinando, você será capaz de encontrar os seus próprios pontos fracos e trabalhar neles. As pessoas que ensinam saem da sua zona de conforto, pois estão expostas a perguntas que elas nunca pensaram a respeito. Mas não pense que você precisa se transformar em um professor universitário para ensinar. Existem diferentes níveis de conhecimentos. E as pessoas também estão em diferentes estágios de suas jornadas. Por isso, você pode sim aprender conhecimentos que serão transmitidos a pessoas que não atingiram talvez o estágio que você está na sua jornada, mesmo que você não esteja em um estágio muito avançado. Além de que ensinar é uma atividade extremamente gratificante, porque você consegue acompanhar a evolução e o progresso dos seus alunos, dos seus estudantes, e consegue ver com clareza o impacto que você tem no mundo. Então chega de se queixar, pare de reclamar, levante do sofá e vá encontrar os seus estudantes. Compartilhar conhecimento e informação é o que nós fazemos toda semana aqui no ResumoCast. E você pode ter certeza que nós aprendemos muito durante esse processo. Compartilhar qualquer que seja o conteúdo ou a informação te exige dedicação ainda maior, te exige rever o conteúdo, te exige aprender cada vez mais sobre aquele tipo de assunto. Então fica a dica para você também compartilhar, seja aquilo que você já tem de conhecimento nesse momento, compartilhe com as pessoas próximas de você, com seus familiares, com seus amigos. A informação e o conhecimento precisam ser compartilhados. Eles precisam estar ao alcance do maior número possível de pessoas. E a última dica que o autor dá é aprender com as crianças. As crianças são grandes professores e eles têm características muito interessantes no processo de aprendizado. Uma delas é a capacidade de fazer pergunta e de se questionar. É muito comum crianças perguntarem e questionarem tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que assim? E são justamente as perguntas que são as principais habilidades no processo de educação. Nós, infelizmente, no modelo de educação tradicional, nós somos estimulados a dar resposta e não fazer perguntas. O modelo não quer que você questione, quer simplesmente que você aceite e decore uma informação. Mas nos dias de hoje, principalmente com o Google, por exemplo, é muito mais importante que você saiba fazer a pergunta certa para que o Google te dê a resposta do que você ter a resposta e não saber fazer uma pergunta. Porque a pergunta é o que vai te abrir a mente, vai te abrir caminhos para novas respostas, para novas possibilidades, para a própria inovação. Ter curiosidade também é indispensável. Nós precisamos de pessoas curiosas. É a curiosidade que faz com que você busque conhecimento, com que busque informação, com que você inove alguma coisa. Tem que ter curiosidade.
tem que também usar a sua imaginação, a sua criatividade. Nós nascemos criativos, mas deixamos de ser criativos durante a vida, por vários bloqueios mentais, por vários bloqueios de criatividades que a própria sociedade nos impõe. Também as crianças, elas aprendem se divertindo. Isso é muito importante, é muito interessante, está cada vez mais comum no modelo de educação tradicional, inclusive, o que é chamado de gamificação, ou seja, você utilizar conceitos e princípios de jogos, de diversão, para você aprender. Afinal, você pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. É muito mais divertido você aprender em uma atividade que seja bacana, que seja legal, do que aprender necessariamente de uma sala de aula, fechado, em um ambiente excluído da vida real. E também é importante que você experimente e esteja disposto a cometer erros. As crianças têm essa característica muito comum. Elas querem experimentar coisas novas, elas querem conhecer coisas novas e elas não estão preocupadas em cometer erros, até que os adultos comecem a repelir os erros e aí sim elas começam a evitar erros. Mas a essência da criança é questionar, ter curiosidade, usar a imaginação, usar a criatividade, se divertir, explorar coisas novas, experimentar e estar dispostas a cometer erros. Se nós conseguirmos duplicar essas características durante toda a nossa vida, certamente o processo de aprendizado será muito melhor. E uma mensagem para quem se interessou sobre o projeto Tribos do Resumo Cast. Na nossa primeira edição, centenas de pessoas se inscreveram, mas infelizmente não conseguimos chamar todo mundo. Estamos abrindo agora vagas para a segunda tribo de empreendedores do Resumo Cast, que tem a data prevista para iniciar no final de abril de 2018. Então, se você está escutando esse episódio antes do final de abril de 2018, visite resumocast.com.br/tribos e lá existe um formulário que você pode preencher para se inscrever a uma vaga do Resumo Cast Tribos, que são encontros semanais de empreendedores apaixonados por livros e que desejam se aprofundar em um determinado assunto. E no Tribos Resumo Cast, nós iremos ler um livro a cada 3 meses e discutir em cada um dos encontros semanais um capítulo de um determinado livro, onde todos terão a oportunidade de até mesmo ensinar aos outros o que aprenderam sobre aquele capítulo. Tribo número 2 do Resumo Cast será sobre algum livro relacionado a marketing e vendas. Então, se você quer se aprofundar mais marketing e vendas, visite resumocast.com.br/tribos. Espero que você tenha gostado do Resumo Cast de hoje. Peço então que compartilhe em suas redes sociais se você conhece alguém que poderia se beneficiar do nosso conteúdo. Por favor, nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Se não conhece ainda nosso site, visite resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.